Que bom te receber aqui para poder compartilhar comigo Gênesis, capítulo de número 4. Se você, assim como eu, está fazendo a leitura completa da Palavra de Deus, a leitura completa da Bíblia, espero que esse devocional, esse estudo bíblico possa te ajudar a desenvolver mais intimidade e entendimento com a Palavra de Deus. Nós vimos em Gênesis capítulo de número 3 sobre a expulsão de Adão e Eva a partir do pecado, aonde o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden. E agora, no capítulo de número 4, nós vamos entender como que esse pecado ele se desdobrou e o que ele gerou também para a vida de Adão e também de Eva. Nós percebemos também que não houve arrependimento de Adão e Eva. Eles não pediram perdão, eles apenas arrumaram desculpas lá em Gênesis capítulo de número 3 para poder justificar porque eles haviam pecado errado contra Deus. Mas eles não se arrependem. E eles fizeram isso porque eles não queriam depender de Deus. Por isso que eles consumiram o fruto. E o pecado não foi consumir o fruto. Foi realmente querer viver longe da dependência do Senhor. Então vamos para Gênesis, capítulo de número 4. Antes da gente começar, se você puder compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal, você ajuda a Palavra de Deus, esse estudo, a ser entregue a mais pessoas. Às vezes, uma pessoa que você vai compartilhar é exatamente a pessoa que está precisando de ouvir esse capítulo hoje. E essa pessoa vai desenvolver também maior intimidade com Deus, maior intimidade com o Senhor. E você passa a ser uma promotora da Palavra de Deus. O Senhor fala para nós que é para a gente ir e fazer discípulos até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. Diante disso, vamos compartilhar a palavra e ajudar a chegar até os confins da terra. Vamos então para Gênesis, capítulo de número 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: "Com a ajuda do Senhor tive um filho." Tempos depois, deu à luz a seu irmão, que o chamou de Abel. E aqui Caim e Abel, Caim significa sopro ou brisa passageira. E Abel significa adquirir, obter. E os dois representam as duas áreas de trabalho pós-queda, que é agricultura e pastor de ovelhas. Lá em Gênesis 3, Deus fala com Adão que por toda a vida ele teria muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então aqui a gente vê as duas áreas que se desdobraram, né, dessa fala de Deus, a agricultura, né, Caim e Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivou o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. E aqui ensina a gente a entregar o melhor nosso para o Senhor. Não cumprir apenas a lei pela lei, mas obedecer por amor. Entregar aquilo que é de melhor, a melhor parte nossa. Assim como Abel fez. Abel ofertou os melhores cordeiros ao Senhor. Caim apresentou apenas parte de sua oferta. Quanto é importante a gente entregar por amor, por obediência, por amor, aquilo que é o nosso melhor para Deus, não apenas aquilo que a gente tem que fazer por obediência simplesmente, pela lei. O Senhor então aceitou de Abel a sua oferta, mas não aceitou de Caim. Caim se enfureceu e ficou transtornado. "Por que você está tão furioso?" o Senhor perguntou a Caim. "Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja encontrá-lo, mas é você quem deve dominá-lo." O Senhor sempre vai nos alertar daquilo que a gente está caminhando para poder cair, da nossa queda. Caim, ele abriu brechas para o pecado entrar na vida dele. Não era apenas uma oferta ruim, era uma porta para o pecado que estava sendo aberta ali. Quem entrega o seu melhor para Deus será perseguido e atacado. A gente vai ver isso aqui logo no próximo versículo. Mas aquele que entrega apenas a sua pequena parte, o mínimo, o que sobra para o Senhor,
tá abrindo brechas, tá abrindo portas para o pecado. E aqui, quando eu falo entregar para o Senhor, não tô falando de ofertas, não tô falando de dízimo, não tô falando de dinheiro, eu tô falando o seu melhor mesmo. Quantas pessoas que ajudam na igreja, mas fazem ali o mínimo necessário? Quantas pessoas que vão gravar um vídeo falando sobre o devocional, sobre Deus, e fazem ali uma pequena parte do que é desejada, não tem o zelo, não tem o cuidado? Quantas pessoas que vão ajudar outras pessoas e fazem por obrigação, fazem com raiva, fazem com ódio no coração. Aqui, quando a gente fala de Caim e Abel, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Tudo o que a gente for fazermos com excelência, darmos o nosso melhor. Se você está no seu trabalho hoje e você submete, por exemplo, um grampo, você leva para sua casa uma caneta que não é sua, um grampo que não é seu. Ou então, se você faz ali o mínimo necessário, você tem 10 horas de trabalho, 9 horas de trabalho, e você trabalha ali 7 horas e as outras 2 horas você enrola, você não entrega o seu melhor, você não está honrando a Deus. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Faça o seu melhor com excelência, seja louvável, sabe, diante do seu trabalho. Quando você for fazer para o seu casamento, que seja uma comidinha que você vai fazer, roupas que você vai lavar. Eu vejo tantas pessoas fazendo isso com desdém mesmo, com pouca vontade. Faça o seu melhor. Não faça apenas o mínimo. Faça o seu melhor. Na Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. As pessoas às vezes oram tanto para ter uma casa, Deus me dá um lar, uma casa, um casamento, e quando casam, elas esquecem desse pedido e deixam de fazer o melhor, começam a fazer somente por obrigação, começam a fazer somente porque precisam fazer e esquecem tudo aquilo que Deus prometeu e que fez para essa pessoa, sabe? Muitas vezes as pessoas reclamam, talvez você seja essa pessoa hoje que esteja reclamando de bênçãos que você pediu no passado. E aqui dá um alerta muito forte para nós, que Caim apresentou apenas parte da produção, ou seja, aquilo que era o mínimo necessário, e Abel ofertou as melhores porções, ou seja, ele fez o melhor para Deus. Então, tudo que você for fazer na sua vida, faça como se fosse para Deus. Então, faça o seu melhor, faça com excelência. Então, Deus fala com Caim: o pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E aqui fica muito claro que quem entrega o seu melhor para Deus será perseguido, será atacado. Muitas pessoas que elas te invejam e te atacam hoje, não é simplesmente porque você tem os melhores resultados, talvez nem é isso, ou porque você usa as melhores roupas, nem é também, ou porque você tem o melhor carro, a melhor casa. Elas te atacam simplesmente por você ser quem você é, porque quem anda com Deus tem um brilho diferente. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e você vê que há algo diferente nela? Talvez ela nem tenha os melhores carros, talvez ela não tenha a melhor casa, nem as melhores roupas, talvez ela não é nem a pessoa mais bonita que você conhece, mas você olha para ela e fala: essa pessoa é especial, ela tem algo diferente. E às vezes, simplesmente porque você tá dando o seu melhor para Deus, tá entregando o seu melhor, você tem o brilho de Deus sobre você, as pessoas vão te atacar, as pessoas vão te perseguir, mas não tenha receio, é o Senhor quem te guarda, está sempre com você. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou responsável por meu irmão? E aqui não é que Deus não sabia onde estava Abel ou o que o Caim tinha feito, mas é que ele queria a confissão de Caim. E assim como Adão e Eva, ele se esquiva da sua responsabilidade. Ele não pede perdão a Deus, ele não se arrepende pelo que ele fez com seu irmão. E ainda nos dias de hoje, nós vivemos um pouco como Caim. A gente vive a cultura da individualidade, do egoísmo, nos preocupando apenas com nós mesmos. Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou
amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsastes da terra e da tua presença, e me transformaste em um andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Mesmo no nosso erro, mesmo a gente tendo pecado escondido do Senhor, não se arrependido, não pedido perdão, mesmo assim, mesmo com o nosso erro, o Senhor se importa com nós. Ele cuida da gente. Então, muitas vezes, quando a gente acha que não é merecedor, porque nós erramos, o Senhor ainda olha por nós. Por pior que tenha sido o nosso pecado, ainda dá tempo de voltar para Deus. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. A terra de Nod, a leste do Éden, é a terra da Assíria, lá do rio Tigre. E é importante a gente saber disso para as próximas leituras também de Gênesis, nós vamos entender um pouquinho mais. Então, os descendentes de Caim, Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 17. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Enoque vem do hebraico, que significa iniciar, treinar. Então, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Maljael. Meljael gerou Metsuael. Metsuael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. E é importante a gente guardar o nome de Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse a suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Escutem o que vou dizer. Mulheres de Lameque, matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes 7. E aqui, no capítulo de Gênesis 4, versículo 25, vem o nascimento de Sete. Sete significa compensação, designado. Adão teve relações com sua mulher novamente, e a ela deu à luz a outro filho, chamou de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. E se por um lado Caim continua sua linhagem com rebeldia, aqui a gente vê, né, que o Lameque, que é esposo de Ada e Zilá, fala sobre matar um outro homem. Então Deus levanta uma geração de adoradores através da linhagem de Sete. E nós vamos ver isso aqui mais pra frente nos próximos capítulos. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. E aqui nós podemos perceber uma dualidade. Enquanto Caim continuava todo o seu legado, a família dele, as gerações de Caim com rebeldia, se afastando cada vez mais de Deus, com perversidade, a gente vai ver que a linhagem de Sete é a linhagem que, de fato, é uma linhagem de adoradores de Deus. Deus, quando vai fazer algo novo, quando ele está iniciando uma nova fase, algum novo processo, ele marca o início daquela estação de alguma forma. Dessa forma que ele marcou com o nascimento de Enos. Pode ser que o que está marcando a sua vida neste momento seja um trabalho novo, uma casa nova, um filho ou uma estação nova que está se iniciando no seu coração. Deus tem te chamado para algo diferente, uma nova era de adoração. E a gente vai ver que a linhagem de Sete exatamente era isso, uma linhagem de adoradores através dessa linhagem que o Senhor reestabeleceu
para Adão e Eva. Então, quando você começar a sentir Deus falando no seu coração como algo novo, e Ele começar a te dar sinais sobre isso, comece a louvar, adorar e se aproximar cada vez mais de Deus, porque Ele dará exatamente aquilo que é para você e Ele trará ao seu coração o sentimento de uma nova estação chegando. Obrigada, Pai, pela leitura de Gênesis, capítulo de número 4. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que uma nova linhagem de adoradores tem se erguido, tem se iniciado, Pai, e que de tudo aquilo que nos foi retirado será reestabelecido para a Tua honra e Tua glória. A gente sabe que quando a gente vê motivos para não ser escolhido pelo Senhor, o Senhor olha para nós e vê motivos para não nos escolher. O Senhor é bondoso, o Senhor é amável, o Senhor, mesmo diante dos nossos erros, o Senhor se importa conosco, o Senhor cuida de nós. Obrigado por nos ensinar um pouco mais dessa palavra, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem por nós. Continua guardando o nosso saber, o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo mal. Coloque ao nosso redor anjos com espadas desempanhadas, com fogo, nos protegendo, nos guardando, indo conosco por cada caminho que a gente seguir. Venha tirar toda a venda espiritual, toda mentira que o inimigo tem contado para a nossa vida e nos guarde para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.